Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Hoje, Lu, nós estamos aqui com o capítulo 31, Paciência e Trabalho. Que alegria a gente estar junto aqui de novo, Lu, para fazer esse estudo. Como é que você está? Tudo bem, Lu? Olá, Conrado, tudo bem? Graças a Deus. O senhor também está bem, né? Tudo bem, Lu? Então, tão gostoso reunir para fazer esse estudo, né? Nossa, eu fico aguardando, isso me dá um gás tremendo. A Adoro. gente sempre fala, né? É um combustível a mais para É nós. um combustível, com certeza. Com certeza. Emmanuel sempre traz grandes lições para nós, né? Sempre falo, basta a gente ler com critério, tentar avaliar, né? Não só ler por ler, mas ler e tentar extrair dessas palavras onde está o ensinamento, porque às vezes ele está mais profundo, né, do que a gente está lendo na superfície, né? Claro, claro. E para você que chegou aqui pela primeira vez, né? Eu vou me apresentar, eu sou o Conrado, nós somos de Barretos, essa moça bonita que vocês estão vendo aí é a Lu, né? Minha parceira aqui de estudo, e a gente tem feito esse estudo semanalmente, então você pode acessar o canal do Raio de Luz, da Casa Espírita Raio de Luz no YouTube, que você vai ver lá que tem bastante conteúdo disponível, né? Tem conteúdo do livro Pensamento e Vida, do livro Calme, e agora a gente estamos aí no meados, né, de Mãos Unidas, Lu. Então, espero que você goste, se você já está acompanhando com a gente, vamos junto mais uma vez, né, vamos aprender juntos. Vamos mergulhar mais uma vez, né? Sim, Desses Lu. ensinamentos. Primeiro, eu gostaria desse momento pedir a proteção, né? Que Jesus nos ampare, nos inspire, que estejamos com o coração aberto para receber esses ensinamentos e extrair dele a melhor lição para o nosso dia a dia. Que o Mestre nos ampare e nos fortaleça para que também possamos colocar em prática aquilo que nós estamos estudando, não é? Com certeza, esse é o objetivo, né, Lu? Esse é o objetivo, colocar em Trazer prática. para o nosso dia a dia, né? Não é fácil, mas Não nós é vamos tentando. fácil, não é fácil. É o mais difícil, né, Lu? Sempre é o mais difícil. A parte intelectual exige um esforço de leitura, de aprendizado, né? Mas nada como o esforço de sair da nossa zona de conforto, né, para a gente buscar essas mudanças de comportamento, Sim, né, com Lu? certeza. É fazer isso com paciência, com calma, né? Respeitando os próprios limites, né? Sem sofrimento, mas saber que é importante, né, Lu? Saber É que a gente tem que estar importante. sempre buscando. Isso que você falou, respeitando, né, Conrado, o nosso tempo, né? Se nós pararmos para analisar, cada vez que a gente lê um livro, a gente extrai dele novas informações, principalmente um livro espírita. Se você pega uma obra de Kardec para estudar novamente, e você já leu duas, três vezes, você lê e fala, nossa, mas eu não tinha observado esta palavrinha aqui. E aí, a cada vez, né, nós vamos abrindo a nossa mente, o nosso coração, para conseguir absorver melhor os ensinamentos, né? Eles estão ali, mas nós precisamos abrir a mente e o coração para receber, né? É um fato, Senão não Lu, é um chega. fato. Se a gente lê uma vez, é um entendimento. Na segunda vez, já é um entendimento um pouco melhor. Você fala, pô, mas como é que eu não percebi isso aqui? Mas é assim porque Exato. nós vamos criando bases, né? Bagagem, um pouquinho mais de bagagem, conhecimento, para poder entender. Né? Então, o nosso É, olhar sempre é um pouquinho mais maduro, mais lúcido, numa segunda, numa terceira, numa quarta, num com próximo livro. certeza. É sempre assim. Sempre assim. Vamos lá. Olha o título. Paciência e trabalho. Eu acho que o mais Paciência. difícil aí é a paciência. Não é, Lu? Mas trabalho Pois também. é, né? Eu fico olhando assim, todos os títulos, né? Todos os capítulos que nós estudamos, o título faz a gente pensar, ele nos traz assim uma nova informação, uma nova visão sobre algo importante dentro da nossa reforma íntima sempre. E quando eu vejo, né, paciência e trabalho, ou seja, tem uma conjunção aditiva, está juntando os dois, é
extremamente importante entendermos que um vai depender do outro. Eles não estão separados, eles estão unindo. Eu, Conrado, quando leio Paciência, assim, a hora que você colocou na tela, ele me remeteu aos nossos enfrentamentos e a paciência que nós precisamos ter com eles. E vamos juntar o trabalho, né? Trabalho nós já estudamos bastante, né, Conrado? Que toda ocupação útil é trabalho, né? No Livro dos Espíritos, lembra que nós estudamos, acho que foi no Pensamento e Vida, né? Que trabalho não é só para obtenção de bens materiais, ou que envolve remuneração, né? O espírito também trabalha. Então, qualquer atividade que você faça, você está trabalhando. Às vezes, ouvir um colega é um trabalho, é que a gente não sabe, mas é um trabalho, estamos sendo utilizados para isso. Quando a gente olha lá no Livro dos Espíritos, me perdoe, Conrado, eu lembrei do Livro dos Espíritos agora, Não, e do pode estudo continuar, Lu, por favor. Só enriquece a discussão. que nós fizemos no Pensamento e Vida, e tá assim, né? Eu me lembro, todo trabalho, toda ocupação útil, né, é um trabalho. E a gente não para pensar, Conrado, que às vezes nós somos utilizados naquele momento como um trabalhador sem saber, só para ser ouvidos de alguém, para que alguém possa desabafar com você, para que alguém possa abrir o coração. Você está auxiliando a pessoa num trabalho tão digno e a gente não imagina, né? Você fala, eu vou fritar um ovo para o filho. É um trabalho útil, é um trabalho. Todos eles são. Eu vou colocar meu filho para dormir, eu vou cantar para ele dormir, é um trabalho, né? Só que nós não avaliamos assim, né? Nós não avaliamos. E interessante que eu estou pensando assim, o nosso corpo físico trabalha, mas o nosso espírito também trabalha. Então, nós temos o trabalho que envolve o nosso espírito. Isso a gente faz acordado, a gente faz dormindo, não paramos. E aí ele vem e fala, paciência e trabalho. Aí nós vamos ver para onde que ele vai conduzir tudo isso, né, Conrado? Lu, e resgatando aquilo que você me ensinou, né, uma conjunção aditiva, né? Não te ensinei, não, te relembrei. Então, me relembrou, é verdade, Lu. Então, vem junto, né? São duas coisas que trabalham junto, Lu. Paciência é um combate incessante ao nosso próprio orgulho, né? Sim. Porque para que eu exerça, né, a paciência diante de qualquer situação, né, desafiadora, uma situação assim mais ruim, eu preciso passar por cima do meu orgulho, né? Então é um esforço mesmo de ter um olhar, né, mais maduro, né? Não se permitir entrar em conflitos, né, em discussões desnecessárias, né, ter paciência, saber esperar a hora certa e trabalho, né, obviamente, para mim, me remete a esforço, Tem, né, olha lá, que me legal. remete a esforço, Lu. A gente pensar que na física, né, trabalho tem a ver com consumo de energia, né? Com gasto de energia, não Sim, tem, Lu? Você que é sim. professora. Então, assim, sempre vai existir, né, um esforço em relação ao trabalho. E esse esforço pode ser no sentido de nos melhorarmos também, né? Então, paciência, né, e esforço em se tornar melhor. Ou Sim. trabalhe pelos outros também. Tem várias formas da Tem gente pensar, várias. né? A gente, como a gente sempre fala, nós não lemos o texto A gente antes, não sabe para onde né? vai Para que caminhar. para as reflexões, né, serem mais espontâneas, né? Então, a gente não sabe para onde vai direcionar. Mas é isso, Lu. Eu acho que talvez possa ser esse esforço que nós devemos fazer, né, em busca dessa nossa transformação na Estou nossa lembrando da melhoria. água na boca, né? Para não perder a paciência, né? Às vezes a gente por pouquinho explode, né, Conrado? Perde a Sim. paciência. Então lembra da água na boca, segura até passar a raiva, depois engole.
Vamos ver se ele vai nos fazer remeter a esse pensamento Vamos lá, antigo Lu. nosso, né? Vamos lá. Vamos lá. Bom, Emmanuel, capítulo 31, Paciência e Trabalho. Emmanuel começa assim: auxílio se baseia na comunicação, e toda comunicação, a fim de expressar-se, roga caminho. Isso transparece dos processos mais simples da vivência comum. Olha, Conrado, ele começa falando de auxílio, né? Então, e fala que ele está baseado na comunicação. Conrado, essa palavra comunicação, antes da gente entender tudo, eu tenho comigo uma definição para ela, que eu já usei muito nas minhas aulas. Então, comunicação é uma ação que você coloca em comum entre duas pessoas ou entre mais pessoas. Às vezes a gente pensa que comunicar é falar, e às vezes você fala, 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 e o outro não te entende. Então, precisa ser uma ação que seja comum dos dois lados, né? Eu falo e o outro me entende. Eu brincava muito com meus alunos, falava assim, meu pai me olhava e ele se comunicava comigo com o olhar e eu já sabia que eu ia apanhar. Ele não precisava abrir a boca, mas ele olhava para mim e sabia, meu Deus, vou apanhar hoje, né? Então, para mim, essa colocação dele, ela vai se basear em algo que precisa estar comum para os dois lados. O auxílio precisa dessa troca. Você não consegue auxiliar ninguém se a outra pessoa não estiver receptiva a receber um auxílio, né? E Lu, aí ele... Oi, pode falar. pode completar, eu achei que você tivesse terminado, Lu. Não, é porque ele fala que essa comunicação, ela roga caminho, então precisa de uma rota, né? De uma forma para que chegue até o outro. Eu estou pensando assim, ó, eu vou te auxiliar, então eu preciso que você esteja aberto para receber o auxílio. E eu preciso, então, ter esse caminho aberto com você para que a comunicação aconteça, ou para que o auxílio chegue até aí. Eu interpretei assim, Conrado. Não sei se para Lu, ele porque dá. em tudo que a gente faz na vida está envolvido comunicação. Nós vivemos em sociedade, nós não vivemos Sim, sozinhos, né? Então a gente está o tempo todo se comunicando, até com o cachorrinho, né? Como você falou, Lu, a comunicação não é por palavras apenas, né? Basta um olhar, uma expressão, né? A forma como às vezes a gente se apresenta, né? O semblante da pessoa diz muita coisa, mas sim, esse é o ponto, Lu. Para a gente auxiliar, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber o que aquele no qual nós vamos ajudar está querendo transmitir para nós, às vezes até mesmo, né? É, não de uma forma direta. sim, Às vezes a pessoa nem está buscando auxílio, mas a gente, com o nosso olhar, né, com bastante sensibilidade, a gente vai perceber que tem uma pessoa precisando. A pessoa não está te pedindo, mas você está conseguindo enxergar. Né? Você está se comunicando, está existindo uma troca ali que você está percebendo, Lu. sim, Então, para que esse auxílio aconteça da melhor forma, é importante uma boa comunicação, para que a gente saiba o que fazer, né? Que a gente tenha um caminho. Senão eu vou sim, tomar medidas que às vezes não é a melhor, às vezes não é a mais adequada. Às vezes a gente pode querer ajudar, mas ajudar errado, né? De boas intenções, né? Minha avó fala isso, de boas intenções, não tá tá cheio. cheio. Coisa de vó, né, Lu? É coisa de vó, Ele começou muito direto ao ponto. Falou, olha só, muito direto. você quer ajudar? Você quer praticar caridade? Então saiba o que você está fazendo. Sim. Você precisa ter um rumo. Sabe, Conrado, por que que eu acho que ele começou de forma direta? Porque atualmente um dos maiores problemas que a gente tem é de falta de comunicação. As pessoas acabam se isolando introspectivamente, né? E não se abrem. Tem pessoas que são muito difíceis de abrir, de você conseguir
penetrar alguma coisa ou extrair alguma coisa dessa pessoa para ajudar ou para essa pessoa falar. Tem gente que não consegue se expressar de jeito algum, tem todos os sentimentos guardados dentro dela, remoe esse sentimento e não põe para fora, não consegue trocar. Eu vejo que é um problema que a humanidade vive hoje, é a falta de bons relacionamentos, porque a comunicação está envolvida em bons relacionamentos. E nós temos dificuldade em nos relacionar, porque não sabemos nos comunicar. A gente Ou se não, atrapalha às vezes. ou se não, rodeia, 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 para depois lá na frente falar, não é? O Sim, problema. não Então, é Lu, dito. a gente realmente, a gente precisa simplificar as coisas. Até para se comunicar, a gente tem que simplificar. Sim, Simplifique a vida, né? Para facilitar para todos nós. Quanto mais simplicidade a gente conseguir colocar em tudo que a gente faz, melhor. sim, com certeza. E quando ele fala, Conrado, que ela precisa de um caminho, expressar-se, necessita um caminho, tem uma coisa que eu queria falar. Quando a gente vai se comunicar com alguém, por exemplo, eu, quando dava aula, né? Qual é a minha preocupação? É na minha fala? Não. A minha preocupação tem que ser com quem está me assistindo, com quem está me ouvindo. É nele que eu foco a atenção. Porque se ele não, pelo aspecto, pela forma como ele se posiciona, eu sei se eu estou conseguindo atingir ou não. Então, às vezes você fala 2 horas e a pessoa não entendeu, ou entendeu a primeira palavra e desligou o restante. Não ouviu nada, você falou em vão. Então, é muito importante que a gente, toda vez que a gente for fazer algo, essa troca, colocar essa atividade em comum, que a gente se concentre no outro. E aí começa aquilo que você falou no começo, Conrado, da nossa vaidade. A gente sempre se concentra muito na gente, né? Sou um excelente orador, eu falo um monte, né? E o que as pessoas conseguem absorver tudo que você está falando? Então, a concentração tem que ser no outro, sempre. Desculpa, mas eu gosto desse assunto, Você você tocou sabe. num ponto delicado, Lu, porque nós estamos fazendo papel de comunicadores aqui, Sim. né? Então, que a E com uma gente... grande dificuldade, Conrado. Nós não estamos vendo quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, né? Porque quando você pode mudar o caminho, por exemplo. Quando você está frente às pessoas e você está fazendo uma apresentação, explicando alguma coisa, e você percebe um olhar de interrogação, você muda a forma como você estava se comunicando, como você estava expressando, para atingir aquela pessoa. Porque senão tudo que você está falando é em vão. E o nosso desafio é muito grande. E aí eu vou abrir um parênteses. Por isso que é importante que as pessoas coloquem alguma coisa no site para nós, né, Conrado? Sempre, fundamental. Coloque se está aproveitando, se não está, se tem sugestão, porque isso é bom para nós estamos falando das cegas, né? Fazendo É o a melhor que a gente pode oportunidade de interação, né, Lu? Que a de gente tem é essa. interação. Essa é a oportunidade de interação. Fica mais Sim, fácil quando a gente conhece, a gente encontra, né, com as pessoas que sim, estão acompanhando a gente, mas nem todo mundo nós temos essa não oportunidade, né, temos, Lu? Então, não temos, a gente seria muito bom, né, se o pessoal com interagisse, certeza. colocasse pontos de vistas, né, críticas, sugestões, é bem legal. Bem legal. Podemos continuar? Vamos, Lu. Ele fala que, só para a gente voltar, né, isso transparece dos processos mais simples da vivência comum. O medicamento, via de regra, pede veículo para alcançar os mais entranhados redutos da vida orgânica. Fontes garantem cidades reclamando redes de canalização. Olha, esses 2 pontos aqui, o outro parágrafo um pouquinho maior, né? Ele mostra para a gente caminho, né, Conrado? Olha, o medicamento para agir em você ele precisa seguir uma rota, né? E precisa ter algo que o leve. Por isso que quando a gente pega, estou viajando, mas quando a gente pega o medicamento, tem o princípio ativo e o veículo, que é aquilo que vai fazer aquele princípio ativo chegar, né, chegar no órgão, no local necessário para agir. E a água, que são as fontes,
Elas estão disponíveis para a cidade, mas precisa de tubulação para chegar na nossa casa. Senão a água vai ficar lá, né? Ou no rio, ou subterrânea, onde ela estiver, mas nós precisamos abrir um caminho. Não sei se você está entendendo como eu estou vendo, mas assim, ele está dizendo que para que a gente consiga auxiliar, ele está falando de auxílio ali, de comunicação, né, Conrado? Comunicação. Precisa de abrir um caminho para chegar até onde vai agir. Não é verdade? Lu, Que ele está legal. falando que qualquer situação onde nós podemos exercer o auxílio, a gente precisa saber como conduzir esse auxílio, né? Sim. A gente precisa saber como fazer isso, como fazer chegar esse auxílio. Da mesma Sim. forma que a gente precisa de uma rede de canalização para a água chegar. A engenharia constrói tudo isso e possibilita, né, que a água chegue até nós. Mas a gente precisa saber como conduzir esse auxílio. Às vezes, Lu, eu fico pensando muito nas situações que a gente enfrenta dentro da nossa família, né? Sim. A gente um dia pode se deparar com a esposa ou com o marido, com um mau humor repentino, um certo nervosismo, indisposição, e a gente tem que saber. A gente não pode ir tirando conclusões precipitadas sem antes se comunicar, sem ter as percepções, né? Aguçando sensibilidades, para a gente poder saber como é que vai chegar esse auxílio, como é que vai fazer. Às vezes, a gente, no intuito de querer ajudar, a gente fica nervoso, a gente estressa, a gente entra em pânico, no final das contas, a gente não ajuda, o auxílio não chegou. Eu quero muito ajudar, mas não consegui ajudar. Às vezes chega o filho triste da escola, aconteceu alguma coisa ali, mas eu preciso conversar com ele, entender a situação e formular maneiras de ajudar ele. Não é de qualquer forma. É igual, por exemplo, isso é muito comum. A criança chega da escola reclamando que o amiguinho pegou no pé, o amiguinho bateu, não é? E aí? Às vezes, se a gente deixar entrar naquele clima, oh, mas você não pode apanhar, desce a mão nele também, bate também. E aí, será que a gente está Ajudando. conduzindo esse auxílio da forma correta, né, Lu? Então a gente tem que saber Sim. como chegar, como conduzir. Eu até pensei, Conrado, que às vezes a gente tenta, sem encontrar o caminho correto, e você vai conversar com uma pessoa, vai orientar alguma coisa que você está vendo que a pessoa precisa, e a pessoa se magoa, porque você não encontrou o caminho correto, né, para abordar a pessoa. E quantas vezes a gente faz isso, né? Pois é, se a pessoa está fragilizada, né, Lu, é mais fácil que aconteça, né, uma Sim. situação dessa, que a pessoa se melindre, se chateie, né? A gente tem que saber Sim. a hora de falar determinadas coisas, a gente não pode chegar e falar o que às vezes a pessoa precisa escutar. Às vezes ela Mas precisa, não mas está será que é o pronta. momento de escutar aquilo? Né? Então a gente tem que também ter essa sensibilidade. Sim, precisa, mas não está pronta, né? E aí ele usou aqui pede, do verbo pedir, veículo, e reclama. Eu estou grifando esses verbos, tá? Uhum. A força elétrica, para ser alavanca de atividades e progresso, exige fios transmissores. Você falou, ele está mostrando para a gente caminhos, né, Conrado? Sim. Sempre precisa de alguma coisa, as coisas não acontecem sozinhas. E até mesmo o próprio pensamento materializado no plano físico, para atingir a mente alheia, necessita acomodar-se em estruturas verbais. É a comunicação, né? Comunicação, Quer dizer, exatamente. e necessita acomodar-se. Eu acho que veio de encontro ao que eu estava te falando aqui. Porque às vezes a gente tem o pensamento, nós queremos auxiliar, mas se nós não encontrarmos a melhor estrutura verbal, as melhores palavras para falar o que você percebe, não vai ser bom. Então, olha,
mesmo o nosso pensamento. Quer dizer, o que significa que nós precisamos pensar muito antes de falar, para que o auxílio realmente aconteça. E às vezes, no impulso, nós não pensamos, né? Então, eu grifei o verbo aqui, necessita, né? Então, até mesmo o próprio pensamento materializado para mim são as nossas falas, né? No plano físico, né, Conrado? Porque no plano espiritual não precisa materializar, o pensamento chega, né? Então, para que eu consiga que você me entenda, eu preciso colocar em estrutura verbal adequada. Eu acho isso é muito importante, que a gente frise isso conosco, viu? Tem aqui Né? meu ouvido, ouvi bastante isso. É mais um exemplo, né, Lu, que ele está dando, demonstrando para a gente que a solução existe para qualquer coisa, mas a gente Sim, precisa saber como conduzir a solução, como levar essa solução, né? E a energia elétrica é um exemplo disso. A energia elétrica é uma solução que revolucionou a vida das pessoas, sim, né? Que possibilitou progressos em cima de progressos, né? Avanços em cima de muito. avanços. Mas como utilizar essa solução? Como fazer essa solução refletir, gerar esse progresso? Então, desenvolveu-se lá uma forma de conduzir, de fazer chegar através da Fazer rede de chegar. transmissão, né, Lu? Então, assim, ele está colocando para nós exemplos aqui, ó. E aí, essa próxima frase que eu já bati o olho Eu baixo, também estou vai ser batendo o olho nela. a conclusão desse raciocínio aí que ele colocou, desses exemplos, por que desses exemplos, né, Por Lu? que decisões? Olha a frase: o amparo do mundo superior não foge ao sistema, ou seja, Conrado Sim, precisa de sim. um meio para chegar até nós. Precisa, Sabe o como que ele que eu colocou penso, os Lu? verbos ali. Oi. O que eu penso disso? Eu penso assim, que a ajuda, ela tem que ser oferecida de maneira tal que aquele que for receber a ajuda consiga absorvê-la. A referência é aquele que está recebendo ajuda. Eu não Sim, posso entregar mais se o indivíduo não tiver condição de receber e nem absorvê-lo, né? Por isso que Deus, que é sabedoria máxima, né? Ele coloca para nós o quê? Aquilo que nós somos capazes de sim, absorver, de entender. Se você procurar Lu, em casas assistenciais, como que é feito o amparo, por exemplo, você pega o amparo feito numa casa tipicamente de umbanda. É um pouco diferente do amparo da forma como é feito o amparo numa casa tipicamente espírita, não é? Por quê? Porque os assistidos demandam condutas diferentes. Você consegue compreender? As pessoas são diferentes, Lu. As pessoas, cada um sim. estão no seu momento. Então, demanda condutas diferentes. Às vezes eu não posso querer ajudar uma pessoa igual ajuda a outra. Eu tenho que ter o jeito certo de chegar até essa pessoa. Para mim, Exato. ele está falando disso, Lu. Sabe o que, que veio para mim, assim, minha conclusão também? Quando você falou de auxílio em casa espírita, e o amparo não foge ao sistema, eu me imaginei na aplicação de passes. A aplicação de passe é um auxílio direto à pessoa que está ali, não é? Então, eu vou para tomar um passe e eu vou receber auxílio, vou receber uma energia que vai me renovar, é meu remédio. Só que se eu não estiver aberto à comunicação lá, à ação em comum com os dois, se eu não me abrir para receber, eu não vou receber. Eu passei pelo passe, do jeito que eu entrei, eu saí. Por quê? Ah, pode ter acontecido assim, absorve um pouquinho, porque a espiritualidade está ali para atuar. Mas se eu abro o coração,
é óbvio que a ajuda é muito maior. Ele fala, exige esse caminho, essa rede de canalização que ele coloca, veículo para alcançar. Os exemplos que ele deu, eu acho que no caso de um auxílio que está vindo na minha cabeça agora, que é o passe, que é um banho de energia, eu preciso me abrir e colocar na mesma faixa vibratória ali, para captar, porque aí a comunicação acontece, aí eu recebo o auxílio, eu recebo. Às vezes a gente pensa, é aquela história, eu vou mandar rezar uma missa e estou em casa sem pensar em nada. Quer dizer, como que o auxílio chega se eu nem me conectei com ele? Cadê a rede de canalização que eu fiz para que aquela energia da missa chegasse até o meu coração? Então, eu estou vendo por aí, viu, Conrado? Vamos ver o que caminha aqui, né? Lu, e até porque, se a gente pensar na forma como nós auxiliamos, por exemplo, uma criança, é diferente da forma como você vai abordar e auxiliar um adulto, não é? Sim, Cada situação e cada indivíduo demanda uma conduta, Lu. E a sim, espiritualidade age exatamente dessa forma com a gente, né? dessa forma. E quando você fala em adulto, você imagina mais maturidade, não é? Sim, Mais maturidade. Então, se eu, independente da minha idade, eu já apresento uma maturidade espiritual suficiente para determinada abordagem, vai ser feita essa abordagem. vai ser Agora, feito. se eu ainda me comporto como criança espiritualmente, eu vou ter a abordagem que uma criança espera, Lu. Não é? Sim, Então, a conduta vai depender de quem está recebendo. E isso ele finalizou, obviamente, dizendo, ó, o plano espiritual também é assim, mas no nosso dia a dia nós temos que ter esse tipo de percepção, Lu, porque às vezes a gente quer entregar sempre da mesma forma para todas as pessoas. E e nós quer estamos receber também, numa... né, Conrado? Hã? E queremos receber também sempre da mesma forma, Sim, Lu. Então né? a Nem gente sempre. tem que ter, né, Lu, esse cuidado, porque nós estamos à frente, né, muitas vezes, né, auxiliando as pessoas dentro de uma casa. Você que está aí dentro de uma casa espírita, né, que possivelmente também está trabalhando, está atuando numa casa espírita, tem que ter essa percepção, né? Eu tenho, a Lu tem, todos nós temos que ter essa Tem percepção, que para ter, que a gente saiba conduzir da melhor forma. com certeza. Você viu como que Emmanuel faz a gente pensar em várias frentes? Pois é. E E olha só, lembrando que o título do livro é Mãos Unidas, a gente está Mãos unidas, falando de auxílio mútuo, de né? auxílio De mútuo pegar mesmo. nas mãos e ajudar, mas como fazer isso? Pois é. E no Tem momento que, que mais nós estamos carecendo é desse auxílio, um com o outro, mas tem que ter desses critério, apoios, né? tem que saber Tem que ter fazer e tem critério. que saber conduzir. Ó, paciência com trabalho é o clima indispensável à intervenção da providência divina pelos meios imprevisíveis e múltiplos em que a divina providência se manifesta. Então, para que a gente consiga, ou para que a providência divina aconteça, haja intervenção dela, o clima necessário é que nós estejamos, então, trabalhando com paciência. Aqui ele está somando mesmo, né, Conrado? E ela vem por meios imprevisíveis e múltiplos. Fico pensando, é imprevisível e múltiplo, e nós nem sempre reconhecemos que estamos sendo auxiliados naquele momento. Concorda? Hoje nós ainda falamos, né? Nossa, quanto acontecimento parecido comigo e com você, né? Sim, Lu. E como que a providência divina atua, né? Como que ela está presente, né? E a gente às vezes não percebe, não percebe. Então, um bom clima para que a gente receba, para que a providência divina atue e que nós estejamos trabalhando com paciência. Ou ele coloca ao contrário, né? Paciência com trabalho. Sim. No começo, né, do capítulo, ele estava nos mostrando que é importante a gente saber conduzir, né? Conduzir, Sim, que cada um
vai demandar uma maneira da gente fazer essa abordagem desse auxílio, né? E agora ele entra diretamente no próprio título, né, do capítulo, E ele vai olhar para a paciência, gente. paciência com trabalho, que é o clima indispensável, né? Por quê, Lu? Porque às vezes a gente tem que ter paciência e respeito com o momento de cada um, com a capacidade de entendimento, compreensão e aceitação de Ah, cada com um. certeza. Eu não posso, Lu, chegar para uma pessoa evangélica, por exemplo, e querer auxiliá-la falando de mentores espirituais, falando de planos espirituais, de espíritos que estão aqui se relacionando com a gente. Não é a melhor forma de conduzir. O que eu vou ter que Não, falar? A linguagem dela. Eu vou ter que sim, conduzir esse auxílio da maneira que ela aceite e absorva. Então, eu absorva. vou ter que Sim, falar de quê? Eu vou ter que falar de Jesus, eu vou ter que falar, abordar melhor conceitos da Bíblia, não é? A gente vai ter que falar a mesma língua. Então, a gente precisa, às vezes, a gente precisa ter esse respeito, né? Para que a gente possa ter paciência. Assim, nossa, sim, mas essa pessoa até agora não acordou para tal coisa? Não, não, tá, e tá tudo bem. Vai ter um sim, momento que a pessoa vai entender, vai compreender. Nós mesmos temos coisas que nós ainda não entendemos, Lu, e que não, provavelmente tem gente que olha para nós e fala assim, mas rapaz, até agora esses aí estão dando cabeçada. Acontece, né, Lu? Então a gente tem sim. que ter respeito, né, com o momento de cada um. De cada um. É exatamente isso que eu estava pensando aqui, porque às vezes nos trabalhos que a gente participa, né, há toda uma explicação da condução, a forma como que se deve conduzir, deve se comportar, e aí você vê alguém agindo de forma totalmente contrária a tudo aquilo que ficou acordado. E nesse momento, como a gente tem que ter paciência com o momento do outro, né? Porque dá vontade de já falar como você falou, né? Ué, até agora você não aprendeu que não é assim, né? Então, a importância da gente ter essa paciência conosco em todos os momentos. E com a gente Ou, também, a gente tem que ter paciência com a é, gente também. um exemplo bem característico do meio espírita, né? Uma pessoa que tem um pouquinho mais de percepção, né? Tem mediunidade, dividência, né? Então, às vezes, você está olhando para o indivíduo e está vendo que tá rolando ali um processo de obsessão, tá? Ele que está existindo companhias espirituais que estão influenciando e tal. Mas aí, você vai chegar e vai falar assim, meu amigo, toma cuidado aí, ó, tem um espírito aí do seu Sim. lado aí, você vai ter que dar um jeito nisso, não é? Então, e Não. aí, será que, apesar desse seu fato que está se desenrolando, que nós estamos conseguindo perceber, mas será que eu posso chegar e falar isso? Qual será, de repente, as consequências, né, da gente falar isso, do trauma que eu Danosa. posso levar essa pessoa se ela não estiver preparada, madura para esse tipo de informação? Sim, Né, Lu? Então, com é certeza. esse o caminho, esse o entendimento. Aí ele fala assim, ó, observa semelhante lição por ti mesmo. Sempre. Agora ele vai mandar a gente olhar para o umbigo, né? É. Observa semelhante lição por ti mesmo. Ante problemas que aparecem, se te perdes no desespero, sem pausa, ou se recolhes obstáculos, cozinhando-os indefinidamente na queixa, nada mais consegue senão tumultuar a própria experiência, impedindo a presença da tranquilidade imprescindível ao apoio da vida maior. Nossa, Conrado, nós já comentamos bastante a esse respeito, né? Porque quantas vezes a gente passa por alguma situação, o problema enorme que está ali, e se a gente não agir com calma, com tranquilidade, o problema perdura, às vezes piora, você não vê solução alguma. E eu senti, enquanto eu lia esse parágrafo, que ele quis dizer assim: olha, vocês jamais estão sozinhos. O plano superior, a espiritualidade amiga, está disposta a auxiliá-los. Agora, se você tem um problema e se você se perde desesperadamente no meio dele, como que vai encontrar o canal para
espiritualidade auxiliar. Se você não para de reclamar um momento ali, cozinhando indefinidamente na queixa, ou seja, você está lamentando, 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 desesperado, que brecha que você deu, que abertura que você deu, para como se fosse a água vindo, que esse canal chega até você trazendo um pouco de orientação, trazendo, você não consegue. Ele fala que esse nosso comportamento impede a presença da tranquilidade, e a tranquilidade nossa é imprescindível para que a gente receba apoio. Só por aí, Conrado, a gente já vai começar a pensar que não vale a pena ficar desesperado, que não vale a pena ficar remoendo situações, não é? Que se a gente se desespera, vai ficar mais difícil ainda a gente receber auxílio. Pois é, Lu. Pensando que nós estamos tratando nesse capítulo muito de auxílio, de como auxiliar, né? E às vezes a gente não tem paciência suficiente, né? E a gente se estressa, perde a paciência, chuta o balde mesmo, fala, não aguento mais, desisto, não é? Então, o que a mãe fala assim, ó, mas peraí, olha para você. Você tá cheio de dificuldades aí também. Como é que você conduz os seus próprios problemas? Será que você fica alimentando mágoas no seu coração? Né? Será que você fica reclamando da vida por tudo, se achando mais sofrido, mais isso? Olha para você, né? O auxílio que você recebe, e a espiritualidade faz isso amorosamente, com muito respeito pelo nosso momento, está na medida que eu me coloco para isso, não é, Lu? Sim. Então, se eu mesmo, e a gente, às vezes, a gente não tem esse olhar por nós, a gente sempre, o nosso olho, ele é cirúrgico para ver as dificuldades dos outros, né? Mas eu não enxergo as minhas. É muito Pois difícil a é. gente ver as nossas próprias dificuldades. Eu está falando, você também tem dificuldade. E provavelmente você recebe auxílio na medida da sua limitação. Sim. Né? Então já começa por aí. Você é digno de paciência e você tem essa paciência, a espiritualidade tem. Então também exerça paciência perante aqueles que você Sim. tem oportunidade de ajudar. Ele coloca bem assim, ó, estamos todos no mesmo patamar. Olha para Sim, você, né? exatamente. Aí ele fala: quando sofrimentos e provações te batam à porta, refugia-te na paciência e no trabalho. E verificarás que agentes ocultos colaboram eficientemente contigo na supressão de quaisquer dificuldades e sombras. Uma orientação, né, Conrado? Agora já é Então, para nós. agora é para nós, né? Uhum. Engraçado, né? Toda a gente sempre fala, né? O remédio para nós é o trabalho. Nós sempre falamos isso, né, Conrado? Sempre ouvimos isso. Se a gente for lá nas epístolas de Paulo, nas cartas de Paulo, você vai olhar, ele fala tanto isso, né? Se a gente lembrar da nossa escola, a Madalena falando isso para a gente o tempo todo, né? Assim, é no trabalho que está o remédio. Exatamente isso que ele está falando, né? Quando a gente tem. E nós passamos sofrimentos e provações, nós estamos encarnados no planeta para isso, né? Para lapidar. Então, nós teremos provações o tempo todo. Se elas chegarem, o que ele fala para a gente? Mantenha-se trabalhando com paciência. Mantenha-se com paciência e mantenha-se no trabalho. Aí penso assim, nossa, mas hoje eu estou com uma enxaqueca, com uma dor de cabeça, eu não vou. Hoje eu não vou trabalhar. Ou eu vou pedir um atestado médico, não vou na empresa. Ou eu não vou ao centro hoje, eu sei que hoje tem trabalho mediúnico, conta comigo, mas eu não vou, não estou bem. O que ele fala para a gente? Para a gente não abandonar, não. É para manter-se no trabalho e com paciência. Porque ele fala assim, ó, nós vamos verificar que agentes ocultos colaboram para que as dificuldades melhorem. Quantas vezes a gente chega tão ruim, né, Conrado? Num trabalho, num centro espírita, a gente sai tão bem depois. E nós somos e trabalhamos o tempo todo, você até esquece da dor, esquece de tudo que você estava sentindo, e você sai aliviado, né? A gente fala, nossa, até estou me sentindo melhor. Por
que a gente está se sentindo melhor, né? Justamente porque nós somos ajudados. Mas por que nós somos ajudados? Porque nós estamos fazendo algo de útil. Olha como é interessante. E sem perder a paciência por conta de um imprevisto, de algo que nós não gostaríamos que acontecesse conosco. E acontece, né? Lu, o trabalho é o que vai nos levar a uma condição melhor, né, Lu? Não tem como... Sim. A gente não pode nunca se entregar ao desânimo. Se a gente for pegar orientações espirituais, textos, né? Sempre bate muito nessa tecla, né? Sim. Vença o seu desânimo. E às vezes a gente está mesmo cansado, desanimado, né? Mas é importante que a gente tenha esse esforço interno, esse gasto energético, né? Que a gente falou no começo, para a gente superá-lo. Porque, Lu, a gente tem que exercer paciência, a gente tem que ter paciência com o momento de cada um. Mas a gente precisa também ter paciência, né, com o nosso próprio momento. É esse olhar carinhoso e amoroso para com nós mesmos, Lu, né? Porque é difícil na hora que a gente está passando por uma determinada dor, mas tudo passa. Nada é para sempre, Nada para né? sempre. A vida nos mostra isso o tempo todo, mas a gente insiste em não acreditar na hora que está passando pela dor, Lu. Então a Uhum. gente tem que ter paciência, sim. Tá doendo, tá sofrendo, a dor é física, dor emocional, dor na alma, vai passar. Não é para sempre. Chega uma hora que não é mais necessário, né, Lu? E aí, Sim. qual que é o grande remédio? Trabalho. Tenha paciência e trabalha. Por quê? Porque agentes ocultos colaboram sempre conosco, né? Na Sim. supressão de quaisquer dificuldades e sombras. Confia. Sim. Confia, Confio. tenha paciência e trabalha. É receitinha básica, né, Lu? Receitinha. Eu achei uma orientação básica aqui. É. Lembremos-nos disso. Sem paciência com o trabalho, nenhuma obra de elevação se consolida. Mas é importante salientar que o trabalho sem a paciência pode induzir o desequilíbrio, tanto quanto a paciência sem trabalho pode favorecer a ociosidade. Por Nossa, isso ele que fez um precisa jogo andar de junto. palavras, né? Por isso que tem que andar junto, né? Por isso que tem que entrar junto. Eu estou pensando, enquanto eu estava lendo aqui, Conrado, quantas vezes a gente está num trabalho, né? E já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você, nós estamos num trabalho, e mas nós não temos jogo de cintura para lidar com o comportamento de outras pessoas. E aquilo nos incomoda. Embora isso esteja nos incomodando, nós vamos fazendo, nós continuamos trabalhando, né? Mas estamos incomodados. Eu já fiquei, tá? Sim, incomodada, sem paciência com o comportamento de outras pessoas no trabalho, mas trabalhei. E olha o que ele fala: a obra de elevação não se consolida. Então, eu posso ter feito, posso ter trabalhado, mas a minha falta de paciência faz duas coisas que ele colocou aqui, né, Conrado? Ó, não consolida a elevação, quer dizer, eu não adquiri nada, né? E também não posso fazer pensando que vou adquirir, mas ele mostra que não adquire. E também pode induzir ao desequilíbrio. Desequilíbrio no grupo. O grupo se desarmoniza, se desequilibra, óbvio, com a sua falta de paciência. Aí ele fala, mas também você não pode ter só paciência e não fazer nada, porque aí você fica extremamente na ociosidade. E tanto trabalho material como trabalho espiritual, né, Conrado? Se a gente não, só vou ficar só na rede agora, tranquilo, sem pensar em nada, eu caio na ociosidade, não estou produzindo nada. Agora ele chama atenção para a gente não produzir sem paciência, né? Se você produzir sem paciência, não está produzindo, e você está desequilibrando o todo. Importante pensar nisso. Para mim, nesse momento, muito importante. Lu, isso se encaixa em tudo que a gente faz. Em tudo. Em todas as situações da nossa vida. Para aqueles que estão se aventurando numa nova frente de trabalho,
de assistência, de auxílio, né? Precisa ter paciência, que muitas vezes demora para engrenar, né? Demora para o negócio deslanchar, né? Mas precisa ter paciência e trabalho. Na educação de um filho, se você não Nossa, tem paciência e só trabalho, o que que você vai fazer? Você vai brigar e xingar o tempo todo e reclamar e apontar o vai dedo. desequilibrar. Não é? Agora, se Sim, você só tem paciência no trabalho, você vai aceitar tudo com paciência que um filho seu faz e não se esforça para corrigir o desvio de comportamento, com né? Eu certeza. digo assim, no trabalho, no nosso convívio familiar, com os amigos, nas atividades no centro espírita, no centro espiritualista, em qualquer lugar que for, Lu, na Na igreja, empresa, na empresa, na empresa. a gente tem que buscar isso, equilíbrio de Equilíbrio. paciência e trabalho. Sim, bem importante, né? A gente perde. Nós vamos de hoje em diante viver com o copinho d'água na mão. Ter paciência com as pessoas, conosco, com o momento, com as circunstâncias, com tudo, né? Copinho d'água até que um dia a gente consiga fazer por conta Fazer própria, né, Lu? naturalmente, né? Naturalmente. Ó, em todas as circunstâncias, como você disse, né? Isso encaixa em tudo, Ah né? lá, é Então, verdade. olha, ele redondo, em todas as circunstâncias, serve e espera sempre sem reclamar, e adquirirás a certeza de que, com a paciência conjugada ao trabalho, oferecerás constantemente o melhor de ti mesmo, em louvor do próximo, para receber o melhor dos outros, sem nunca atrapalhar o concurso de Deus. Nossa, que importante isso! Tudo que nós fizermos, a gente sempre pensa em fazer, tudo que a gente faz, faz com amor, com carinho, né? Agora ele fala para a gente fazer além disso, né? Com respeito, com paciência ao momento do outro. Quer dizer, tudo que a gente fizer de melhor, lógico que nós vamos receber o melhor. E a gente sabe disso, né? Que tudo que você emite volta para você. E o que eu achei importante, né? Que se a gente agir assim, ó, não vamos atrapalhar o concurso de Deus. Ou seja, Conrado, nós devemos atrapalhar muito. Concorda? Pela chamada de atenção dele aqui, ele fala: Isso é olha, óbvio, né, Lu? vocês atrapalham muito aquilo que nós queremos fazer por vocês, né? Para auxiliar vocês. Então a gente avisa, a gente tenta, né? Mas se você fizer isto, faça isso, você já vai ajudar, ou seja, você não vai atrapalhar tanto, Ô, né? Lu, você está escutando um chorinho aqui? Não, como? Deixa eu abrir a porta, que tem uma cachorrinha aqui que está desesperada para que eu abra a porta aqui. Só um minutinho. Tá bom, Lula, vem cá, vem. Ah, deixa eu pôr ela aqui, Lu. Ela tava chorando na porta, Lula, o Lula, que ela queria Tadinha. Ela entrar. gosta de ficar com você, não sei por que você Ô, deixa ela Lu, trancada. mas acabou de chegar do banho. Olha só, a importância de paciência e trabalho. Ele ficou muito claro no finalzinho aqui, quando ele coloca, olha, se você for capaz de ter paciência e se esforçar no trabalho como uma formiguinha incansável, você vai ser capaz de oferecer o quê? O melhor de você. E, ao mesmo tempo, você vai receber o melhor dos outros. E não vai atrapalhar o auxílio do plano espiritual. Você não vai atrapalhar o concurso de Deus. Tem, Pois é, tem como não ser mais claro que isso? não tem como. Eu Não fiquei pensando, tem. gente, A nós importância de criamos. paciência e trabalho na nossa vida. Pois é, eu fiquei pensando assim, nossa, nós criamos obstáculos até para receber socorro divino, Pois é, né? pois é. Quando nós nos desequilibramos, nós criamos obstáculos para que eles nos auxiliem, né? Por isso a importância de não perdermos a paciência e nos mantermos trabalhando fielmente naquilo que nós nos propusemos, né? Lembrando sempre que trabalho é qualquer atividade útil, senão a gente vai pensar que é só remunerado ou então só auxiliando lá no centro espírita. Não, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Isso que você fez, de pegar a cachorrinha que está chorando, é um trabalho, é uma atividade útil.
né? Tadinha, não estava doida para entrar. Ficar aqui, ela gosta de acompanhar. Toda vez que eu sento aquilo para fazer um estudo, uma aula, ela fica do lado aqui, grudadinha, né? É a sua Mas, filhinha de Lu, 4 patas. encerramos, terminamos mais um Mais um. capítulo, graças a Deus. Muito Graças a obrigado Deus. vocês aí que estiveram com a gente até agora, pacientemente. Espero que tenha sido bom para vocês, como está sendo bom para nós, né? Deixe aí seus comentários, né? As suas sugestões, que é como a gente falou no começo, né, Lu? É Tão importante importante. para a gente talvez direcionar cada vez melhor e melhorar a qualidade, né, do nosso estudo. E não deixe de acompanhar os próximos, né? Sim, logo, logo já vem o próximo. Sim, Então, Conrado, vamos agradecer, né? Agradecer a parceria de sempre nossa, mais de anos estudando, e agradecer a proteção que a gente recebe dos nossos mentores, a espiritualidade superior que nos intui, né? E agradecer, acima de tudo, a oportunidade da vida, dessa encarnação, né? Então, que com Deus nos certeza, Lu. abençoe. Até semana Amém. que vem, se Deus Graças a quiser. Deus, Lu. Até a semana que vem. Bom descanso, Lu. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.